Prezados líderes, paz e graça. Espero que estejam todos a passar maravilhosamente bem. Bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje que vamos na edição número 71 e teremos como tema os 10 mandamentos do líder. Tema este que procura conhecer como é que o líder pode conduzir o seu trabalho pela excelência e sucesso. Antes de nós entrarmos com profundidade para este tema, vamos nos recordar o que é que nós tratamos na edição anterior, que foi a rúbrica número 70, que teve como tema o líder e o paradigma. Para este tema, nós elencamos como questão de partida como é que o líder desenvolve a confiança na base do caráter e da competência. Associado a essa questão, nós definimos como uma hipótese positiva que a confiança é desenvolvida na base do conhecimento e da reputação, pois estes são importantes atributos da liderança. Depois, associado a isso, nós trouxemos como um pensamento do famoso filósofo Aristóteles. Segundo ele, nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um feitio, mas é sim um hábito. De seguida, nós trouxemos 7 principais pontos que nós desenvolvemos na nossa aula para podermos compreender e consolidar este conhecimento. Estes 7 pontos escritos na base do livro de Stephen Covey, que tem como título Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E o primeiro desses 7 pontos que nós discorremos é ser proativo. O segundo é começar com o objetivo em mente. O terceiro é fazer sempre o mais importante, que é a questão de definir prioridade. E o quarto é o pensar win-win. O quinto, procurar compreender para ser compreendido. O sexto, criar sinergias. E o sétimo, refinar esse mesmo instrumento, ou o feedback. Para fazer um paralelismo entre a liderança e a espiritualidade, trouxemos como um elemento na luz da lei canônica o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso número 8, onde nós vemos um anjo anunciar que havia caído a Babilônia. Isto que representa nos dias de hoje um convite para que todo o cristão possa denunciar as injustiças sociais através do Evangelho. Por esse motivo é que as bodas do Cordeiro estarão presentes os 144 mil selados, pois estes são aqueles que haviam sido mártires, mas não obstante terem sido mortos, eles não foram vencidos. Por essa razão é que eles aparecem aqui no Sião a celebrar as bodas junto com o Cordeiro. Então, posto isso, vamos agora voltar as nossas atenções para a edição de hoje, edição número 71, da rubrica Minutos de Saber, cujo tema é os 10 mandamentos do líder, em que vamos aprender como é que o líder conduz o seu trabalho para a excelência e sucesso. Vamos então de seguida estabelecer o critério, o método que nós vamos seguir para esta nossa aula de hoje. Vamos precisamente começar com uma questão de partida. Associada a essa questão de partida, vamos formular uma hipótese positiva e depois vamos trazer aqui um pensamento para refrescar a nossa mente e também para ativar aquilo que é o apetite
daquilo que nós vamos pretender desenvolver através desses 10 mandamentos do líder, para depois ver mandamento por mandamento, que são o primeiro, a transparência, o segundo, o conhecimento, 3, a simplicidade, 4, trabalho em equipe, 5, reconhecimento, 6, fidelidade, 7, comunicação, 8, sabedoria, 9, paciência e 10, amor. Vamos ver um por um. E após estes, vamos então trazer a parte espiritual para complementar este conhecimento sobre liderança, olhando para o livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo número 5, aonde o apóstolo João, em arrebatamento de seus órgãos de sentido, vê ali o tabernáculo que representa a tenda da reunião. Então vamos agora nos voltar para o estudo de hoje. A questão de partida é a seguinte: como é que o líder se dedica e se comporta no trabalho para gerar resultados? A hipótese positiva associada a essa questão é que o líder é o responsável por estabelecer a cultura organizacional, regras e metas para gerar resultados. O pensamento que nós queremos trazer ligado a esta temática é o seguinte: a forma como o líder se comporta vai comunicar e vai reger a forma como toda a equipe encara o trabalho, o negócio e o cliente. Então vamos em seguida, olhando para cada uma dessas 10 leis ou mandamentos, compreendemos o papel do líder para definir cultura, estabelecer regras e definir também metas, de forma a que todos possam gerar resultados que conduzam ao sucesso e excelência o trabalho do líder. E o primeiro desses mandamentos é a transparência. Transparência significa o líder tornar-se visível. Sair do espaço, do escritório, do gabinete, ou se este for o layout à disposição do trabalho, mas ele deve se fazer a equipe, ter acessibilidade, tornar-se mais e disponível para a equipe. Através dessa transparência, ele convivendo com os seus liderados, ele também aborda com naturalidade as suas fragilidades, erros, fraquezas, de forma a que todos possam também aprender com estes e aprender uns com os outros, porque as pessoas aprendem também na base do erro, da falha. Isto é que conduz para a mudança, o aperfeiçoamento e também para a excelência. O segundo princípio é o conhecimento. O conhecimento é dos principais ativos que o líder deve possuir. Um líder que busca pelo conhecimento, ele tem aqui este ativo, tem este bem que vai trazer ou transmitir uma certa confiança para o cepticismo, que a visão encera para a equipe. Quero com isso dizer que quando o líder, como um visionário, ele transmite ou comunica uma certa visão, isto torna-se uma utopia para quem o alvo recebe. Então, cabe ao líder, na base do conhecimento e da fé que tem, mostrar qual é o caminho fazendo, isto é, tirando a visão do coração para o papel e do papel para a prática, de forma que a equipe possa compreender e possa seguir esse líder na base do conhecimento. O terceiro princípio é a simplicidade. Este conhecimento que o líder tem
deve tornar-se mais simples possível, deve tornar-se mais tangível também quanto possível. O líder deve preocupar-se em ajuntar a um conhecimento teórico um conhecimento prático, ou ao conhecimento prático um conhecimento teórico, e destes também a sua atitude, para que esse conhecimento se torne muito compreensível e tácito também, para que desta forma as pessoas possam também serem transformadas. E esta simplicidade do líder também está no trato com o outro, na sua forma de ser e de estar, pois este seu conhecimento também converte a sua forma de ser e a sua forma de estar. O quarto princípio é o trabalho em equipe. O líder é talhado para trabalhar juntamente com a sua equipe e também fazer parte dessa equipe. Ele deve se mostrar voluntário e disponível para que a equipe também possa contar com ele e vice-versa. Ainda que a equipe não assim anuncie ou comunique que precise dele, ele sempre deve se mostrar disponível, deve sempre procurar participar, contribuir, criar reflexões, criar debates, criar sessões de reflexão sobre trabalho, sobre desempenho. Então o líder deve se mostrar disponível para poder acrescentar-se à equipe e ele verdadeiramente também ser mais um na equipe, de forma que a soma das partes seja superior à soma, de modo que o todo, seja superior à soma das partes. O quinto princípio é o reconhecimento. O líder deve ser muito justo na forma como ele aprecia o trabalho da equipe e como ele também aprecia o trabalho de cada um em individual. Se numa equipe existem aqueles que dedicam-se, cada um dedica-se como pode, cada um aplica-se, cada um tem a sua motivação, o seu entusiasmo, mas também cada um tem o seu ritmo de crescimento, de compreensão da visão e de aplicação para um crescimento pessoal. O líder deve acompanhar gradualmente, sobretudo aqueles que ele reconhece que têm interesse em aprender, em crescer, em desenvolver. Nesse estágio, o líder deve procurar sempre reconhecer os pequenos progressos que ele observa no esforço das pessoas, porque esse reconhecimento é muito importante para que as pessoas possam continuar a esforçar-se e perceber que o esforço, o empenho, a dedicação é fundamental para o crescimento e também, por fim, para o sucesso ou a excelência do trabalho. O sexto princípio é a fidelidade. Para que o líder possa exigir fidelidade ou receber a fidelidade, ele deve primeiro ser fiel para com os seus liderados, porque a fidelidade é um retorno do investimento, é um resultado que se alcança ao longo do tempo. E esta fidelidade, que é o compromisso, a seriedade, a idoneidade dos seus colaboradores, da sua equipe, dos seus liderados, é um resultado, é um fruto que o líder colhe quando ele pessoalmente é o primeiro a empenhar-se em ser fiel, leal e comprometido também com a equipe. E essa fidelidade é então recíproca quando então o líder, fazendo-se presente na vida da equipe, mostrando-se disponível e também tendo essa transparência de conviver com os seus liderados, aqui constrói-se esta fidelidade, que é uma questão de confiança, conforme nós dizíamos no tema anterior, que esta confiabilidade é o resultado do caráter e da competência. A sétima lei ou mandamento é a comunicação. A comunicação deve ser plena e ela deve ser mais compreensível possível. Várias técnicas o líder usa para poder ter uma comunicação eficaz e poder também ser um exímio comunicador. Porque um líder tem que dominar a comunicação como uma das principais ferramentas para criar engajamento e criar também conexão emocional entre líder e liderados, e através da fidelidade as pessoas possam falar de coração para coração, com verdade, com espontaneidade,
com sinceridade. O líder deve aprender a escutar, deve desenvolver a escuta ativa, deve comunicar com os seus gestos, com o seu corpo, com o seu comportamento, deve dominar a linguagem corporal e deve, fundamentalmente, dar feedback. O feedback é muito importante para que as pessoas possam compreender. E nesta conversa ele também deve procurar ou pedir o feedback, que é sempre procurar por colocar questões subtis para assegurar que as pessoas tenham compreendida a visão. O oitavo princípio ou lei ou mandamento é a sabedoria. Nos referimos à sabedoria que é desenhada do alto. Sabedoria espiritual. Essa sabedoria espiritual vai ser fundamental para o líder, enquanto um ser espiritual possa conhecer, reconhecer e buscar continuamente aplicar e conectar-se com o seu propósito, que é um chamado, fazendo desse propósito uma missão de vida. E através desta sabedoria, permitir-se ser um instrumento do Senhor, ao serviço do Senhor, ao serviço da sociedade, ao serviço dos liderados, ao serviço do mundo, para materializar aquele chamado que, na verdade, é um propósito que Deus instalou nas suas entranhas. O nono princípio, ou lei, é a paciência. A paciência é um jogo do tempo. Significa que o tempo, ele nunca está sob o domínio do homem. O homem, ele aprende a conviver com o tempo. O homem aprende a interpretar o tempo. O homem aprende a acompanhar o tempo. Quando? Quando o líder respeita o tempo. O tempo é um processo e o tempo está fora do controle do homem. Qual é a atitude do homem em face ao tempo? É o homem ser paciente com o tempo para que o tempo faça o seu trabalho de poder assegurar que os resultados sejam gerados. O líder é um semeador. Como tal, ele semeia sonhos, visões. Significa que, antes disso, ele prepara a terra, quer preparar o seu coração, fazendo-se vazio, para poder ser flexível o suficiente, de forma que o Senhor possa lhe colocar a visão. Então, ele antes prepara a terra. De seguida, pela sua fé, ele lança a semente, que ele deve anunciar os sonhos, a visão e procurar se conectar com pessoas de confiança que possam confiar, acreditar e com ele juntos caminharem. De seguida, o líder deve no dia a dia dedicar-se àquela causa, que é ele passar a regar, ele passar a olhar e preocupar-se com o estado do tempo e procurar a todo custo cuidar ou velar do trabalho, do propósito, da missão, da equipe, para que possam gerar os frutos. Isso sucede que ao fim de um tempo, através desta crença, então este trabalho vai gerar o fruto. Quando esta planta crescer, essa planta tornar-se robusta, essa planta resistir às tempestades e ela de per si, por efeito da fotossíntese, ela poder gerar os seus frutos, que é o propriamente fruto enquanto alimento, que é a sombra e que é também a questão do ar, o oxigênio, para também poder igualmente aninhar os pássaros que ali passarem e para também ele fazer parte daquele ecossistema e completar o espaço, tornando-o verde e agradável para a vida do homem. O 10º e último princípio, lei ou mandamento, é o amor. O amor nos referimos à lei do amor. E a lei do amor é a doação, que é o líder deve estar ao serviço das pessoas, tornando-se disponível para as pessoas, para a organização, para o propósito. Através da sua doação, ele devolve ao mundo, devolve às pessoas tudo quanto ele recebeu ao longo do tempo e passa a comprometer-se com a missão de formar novos líderes dentro e fora da organização, à medida que ele vai crescendo a sua esfera de compreensão e o chamado que ele tem como um servo. Significa que o líder passa a ter a consciência que ele é alguém que impacta
todas as pessoas que com ela se identificam e se inspiram, porque as pessoas ou o povo sempre seguem um bom líder. Vamos aqui trazer um paralelo na base das Escrituras Sagradas, que é a componente espiritual, para poder complementar esta parte de liderança. Então, nós aqui sugerimos a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 15, versículo número 5. Nesta passagem, o apóstolo João, ele, após o cântico da liberdade do servo Moisés e o cântico da vitória do Cordeiro de Deus, este cântico que foi entoado com aclamação, honra e louvor por aqueles que receberam as harpas, nesta visão que ele tem. Então, após esse cântico, esta celebração litúrgica, ele de seguida viu o céu abrir-se e de lá ele viu um tabernáculo que era a tenda da congregação. Isso remete-nos ao livro do Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9, onde o Senhor dá a instrução a Moisés para poder erigir uma tenda, que era um local onde Deus queria conviver com o seu povo. Efetivamente, o Senhor, desde Éden, ele todas as tardes visitava Adão. Por quê? Porque o Senhor não quer apenas ter comunhão com o seu povo, mas ele também quer conviver com o seu povo. Por essa razão é que ele visitava Adão aos finais das tardes. Nos dias de hoje, com o batismo, através do batismo com o Espírito Santo, a pessoa passa a ser um templo de habitação do Senhor em si. E assim, então, o Senhor fixa a morada na pessoa e assim, efetivamente, o Senhor passa a ser a sua rocha firme, o seu sustento, e é esse o intermédio, o caminho pelo qual a pessoa assegura a comunhão com Deus Pai através do Deus Filho. Tendo chegado a esta parte, espero que tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários, façam like, subscrevam as nossas páginas e partilhem este conteúdo com a vossa vasta comunidade de amigos, familiares, colegas e conhecidos. Encontrem este trabalho juntamente com os outros nos nossos portfólios digitais, através de nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, através do nosso aplicativo para plataformas Android LOApp e através do nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.